Olá, olá, olá! Estamos aqui mais uma vez no Estúdio Shift 78 com Ismael Luz, no História São José dos Campos, para falar do Colégio PNR. Durante muito tempo foi o Instituto Panorama, que fazia cursinhos pré-vestibulares, mas que agora está expandindo, né, Ismael? Está trazendo agora o ensino médio. Então, por favor, fala mais, se apresenta. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí. O Instituto Panorama nasceu em 2011, ao longo de 15 anos, preparando jovens para vestibular, vestibulinho. Atingimos mais de 4.500 alunos, atendemos mais de 4.500 alunos, mais de 310 alunos aprovados no colégio da Embraer. No vestibular do Enem, mais de 1.000 alunos, diversos aprovados em concursos públicos. Inclusive, um dos primeiros aviadores da Força Aérea Brasileira estudou com a gente, um garoto super jovem na época, hoje deve ter uns 28 anos, foi considerado um dos melhores pilotos da Força Aérea Brasileira, passou por aqui, e hoje nós temos então um colégio. Então, temos ainda os cursos preparatórios para vestibular, vestibulinhos, concursos públicos, concursos militares, mas agora temos um colégio de nível médio, que foi batizado de Colégio PNR. Essa é a nossa trajetória. Excelente, mas antes da gente então se aprofundar na história do Colégio PNR, eu gostaria de conhecer um pouco mais do Ismael. Você hoje é um diretor, né, de escola, é um cargo aí que tem muitos mistérios atrás dele, né? Quando a gente desejado. Não, quando a gente é criança, todo mundo tem medo do diretor da escola, ninguém quer ir para a sala do diretor. Como é que você chegou? Bem, vamos lá. Eu sou joseense, tenho 41 anos. Eu vou voltar um pouco na minha infância, porque é importante fundamentar algumas coisas, né? Durante a infância toda, eu nunca tive nenhuma aptidão para estudo, não havia uma linha de educação que me convencesse, que me motivasse, que trabalhasse minha personalidade para que fosse um professor, um diretor, alguma coisa do tipo. Então, eu acredito que a vida foi colocando diante de mim alguns desafios, eu fui me autodescobrindo ao longo dessa minha trajetória, e por uma feliz coincidência, uma feliz força do destino, eu passei a gostar muito de matemática na época do vestibular. Então, fui fazer vestibular aos 18 anos, 18, 19 anos, comecei a gostar muito de estudar matemática. Depois, já de formado no ensino médio, comecei a estudar bastante matemática, física, química, comecei a entender, de fato, o mundo da ciência, o mundo da filosofia, da cultura, do conhecimento. Comecei a gostar. E logo após essa fase do vestibular, que durou aí 2, 3 anos, eu me identifiquei como professor. Eu falei, além do vestibular em si, eu gosto de dar aula, eu quero dar aula. Então foi quando eu tive a decisão de abrir um CNPJ, por volta dos 23, 24 anos, abri um CNPJ. Como todo empreendedor que está começando, após a abertura do CNPJ, eu não sabia muito o que fazer. Aluguei uma sala de aula, né? uma sala como essa aqui, um estúdio, né? Como esse, desse tamanho mais ou menos, e comecei a dar aula particular. Um ano se passou e daí eu recebi uma proposta para expandir um pouco, ir para um outro lugar um pouco maior, e fui construindo então uma trajetória nos cursos preparatórios para vestibular e vestibulinho. E a partir daí, naturalmente, eu já tive que me posicionar como um diretor, obviamente, né? Mesmo dando as aulas o tempo todo, estando em sala de aula o tempo todo como professor, quem idealizava os projetos, quem pensava, quem contratava os professores, quem trazia, de fato, toda essa organização era eu. Então, eu sempre fui o diretor, logo que a empresa se fundamentou, logo que a empresa passou a existir, eu era, de fato, o gestor, né? O idealizador. Então, o diretor nasceu com a empresa, na verdade. Não houve uma diferenciação entre o diretor e o empresário. A empresa começou e o diretor já nasceu junto com ela, e o professor ao mesmo tempo, enfim. Empreendedor fazendo tudo ao mesmo tempo, né? No começo foi assim. E você tinha quantos anos, Maio? Eu tinha 25 anos quando inaugurei o negócio. Isso. Tinha 25 anos. Não tinha recurso financeiro, não tinha graduação, não tinha instrução necessária para dar aula, não tinha clareza do que era o business, do que era o negócio, onde poderia chegar. Era uma simples vontade de colocar uma marca, uma voz no mundo e ajudar as pessoas a estudar. Esse era o meu propósito. E quando você começou nesse estúdio que você fazia atendimento particular, era 1 a 1? Particular 1 a 1. Então, a empresa nasceu em 2010, foi quando o CNPJ foi inaugurado. A partir de 2010, eu passei a dar as aulas particulares nessa sala de aula, que tinha 24 metros quadrados, 1 a 1. Então, desde o primeiro dia de inauguração, desde o dia que eu entrei em sala de aula, coloquei a lousa na parede e abri para que as aulas pudessem acontecer, nunca mais parou.
toda semana, todo dia, arrisco dizer que todo dia, havia um aluno querendo matemática, querendo português, querendo física. É um mercado educacional muito forte, as pessoas querem aprender, as pessoas têm demandas, diversas demandas, concurso público, revisão para prova, recuperação, um aprendizado mesmo, genuíno, enfim, tem de tudo. E a partir daí, um ano depois nessa sala, eu fui para um outro endereço, aí no outro endereço já não era mais 1 a 1, já não era aula particular, já era realmente um curso para concurso público, para o Enem, para vestibulim, mas tudo muito caseiro, tudo muito pequeno, sem muita estrutura, sem uma concepção clara do negócio, para onde ia, de como fazer crescer, levando em consideração que há 15 anos atrás não havia, por exemplo, hoje uma divulgação como acontece na internet, que você encontra um cliente de forma mais objetiva. Eu tinha que distribuir panfleto aleatório na rua, às vezes gastava uma grana, não tinha retorno nenhum. Era uma situação muito diferente do que é hoje. E mesmo assim, o projeto foi decolando aos poucos e 15 anos depois, levou um certo tempo, hoje então nós inauguramos um colégio de nível médio e que já tem, até a última contagem, aproximadamente 100 alunos. Recém-inaugurado, um ano depois, já tem aproximadamente 100 alunos. Caramba. Nível médio. E esse ensino médio, ele inaugura agora em 2026. Em 2026 nós vamos para o segundo ano. Inaugurou em 2024, em outubro de 2024. 2025 foi o primeiro ano letivo, terminando agora. Em 2026 estamos indo para o segundo ano letivo, já atingindo 100 alunos. Vamos na música aqui. Esqueci de pausar a música. Está indo para o segundo ano já do ano letivo? Em 2026 nós temos o segundo ano já consolidado, né? Mas houve uma expansão agora, em relação a 2024 para 2025. Em 2024 para 2025, houve o uso mais intenso das salas de aula que estavam vazias. Ah, tá. Então, havia salas de aula vazias no período da manhã, durante muito tempo houve salas de aulas vazias no período da manhã, e a partir de agora, com o colégio, as salas estão sendo ocupadas e usando toda a estrutura, um diretor pedagógico, um coordenador, um inspetor, um colégio completo, um colégio de qualidade, material de sistema de ensino objetivo, um foco em aprovação em vestibular, um trabalho mais intenso com cada aluno. Já a essência do negócio passou a mudar agora, visto que o ensino ele é regular, então existe toda uma certificação do MEC, existe todo um controle da diretoria de ensino, existem leis que organizam e regem toda a operação, né? Não é mais um curso livre que qualquer um pode abrir em qualquer esquina, não. Tem que ter todo um regulamento, que é a diretoria de ensino que toma conta disso. Perfeito, Ismael. A gente foi muito rápido aí já para o Instituto, né, Panorama, para o Colégio PNR. Ok? Mas antes disso, quem que era o Ismael estudante? Foi só a necessidade que te levou a dar aula particular mesmo? Ou você sempre vislumbrou isso? Foi um sonho? Vamos lá. Como eu tentei ilustrar rapidamente, a minha infância ela não foi uma infância onde havia uma educação com um propósito claro de formar uma pessoa para cumprir um determinado fim. Então, não havia um projeto educacional destinado ao Ismael enquanto criança, enquanto adolescente. Eu vivia com os meus avós e com a minha mãe, e na escola onde eu morava, na escola onde eu estudava, era uma escola pública, com uma certa qualidade, embora seja pública. Eu fui muito bem alfabetizado, aprendi a ler desde garoto, nunca tive problema com leitura, nunca tive problema com escrita, nunca tive problema com matemática básica. A minha formação educacional foi muito bem feita, muito bem realizada pelo Estado. Conseguiu cumprir esse papel. Eu acredito que o papel do Estado ele é a alfabetização dos primeiros anos, que é matemática básica, leitura e escrita. Se o Estado consegue fazer isso, ele de fato cumpriu com o seu papel, enquanto devolver, né, para o pagador de imposto aquilo que o imposto foi de fato depositado na conta do Estado. Então, o Estado cumpriu muito bem esse papel. Agora, em relação o Ismael, o jovem, com sonhos a serem realizados, obviamente havia alguns sonhos, mas um repertório muito precário, um repertório muito pequeno em relação às possibilidades reais de um jovem que morava numa cidade berço da aviação. Então, eu era um jovem na década de 90, sem muita clareza de que a cidade de São José dos Campos era berço da aviação, era uma das cidades mais ricas do país, era uma cidade que berço do ITA, berço do INPE, grandes nomes, né, passaram por aqui. Não tinha essa clareza para mim. Então, os meus sonhos eram muito restritos nesse sentido mais superficial da coisa. Eu não tinha muita clareza de onde eu podia chegar enquanto estudante, enquanto adolescente, a não ser
sonhos infantis, né? Sonhos pueris, sonhos banais. Né? Não havia um projeto de carreira e de objetivos claros. Mas mesmo assim, após o ensino médio, né? Eu era um aluno durante o ensino médio, um aluno de baixo nível, não era um aluno que tinha grandes notas, não era um aluno que era cobrado para estudar. Eu não me identificava com talentos para estudo. Eu nunca identifiquei em mim um potencial para estudo, um potencial para vestibular, um potencial para dar aula. Muito pelo contrário, eu era um aluno mediano para baixo, com baixa estima, inclusive, em relação ao estudo, em relação ao conhecimento. Mas, assim, por força do destino, por um milagre, por uma epifania, vamos dizer assim, aos 18 anos eu fui até um cursinho preparatório aqui em São José. Minha mãe me levou a mim, levou mais um colega junto comigo, e lá nós começamos a estudar para o vestibular e para as carreiras militares. E eu tive ali uma grande surpresa, ao ponto de entender que eu não sabia praticamente nada do mundo dos vestibulares, ou seja, minha formação educacional foi muito ruim no nível médio, mas também fiquei surpreso que aquilo começou a fazer sentido para mim. Comecei a gostar de estudar, comecei a entender o mundo da cultura, o mundo da filosofia, o mundo das ciências, e me encontrei. Foi a primeira vez que eu me encontrei realmente como um ser humano capaz de absorver conhecimento, como um ser humano capaz de se autorregular, de buscar informação, de se desenvolver, de buscar realmente um conhecimento mais profundo da realidade das coisas, sobre sociedade, sobre carreira, sobre as profissões. Então, foi um momento bastante importante para mim, isso aos 18, 19 anos. E logo depois dessa fase do vestibular, do vestibular, né, e da busca pela profissão, logo na sequência eu me identifiquei como professor. Aos 22, 23 anos eu já estava dando aula. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, aos 18, levaram-se aí mais ou menos 4 anos para que eu me identificasse como professor e a partir daí fosse construindo essa identidade como professor. Agora, respondendo a sua pergunta, como aluno, eu considero que eu era um aluno ruim, né? Um aluno fraco, um aluno que não tinha muita perspectiva da realidade das coisas e sem muitos projetos claros que fossem de fato possíveis de ser alcançado. A coisa aconteceu depois da fase escolar, né? Depois dos 18, na fase adulta, vamos dizer assim. Foi depois da fase escolar, já na fase adulta, que eu passei a entender a importância dos estudos e a partir daí eu não soltei mais as mãos, né? Do lápis, da caneta, dos livros, e até hoje é assim. Muito bom, Ismael. E você disse, né, que apesar de ter feito escola pública, né, a educação básica na escola pública, você teve uma boa formação. Então, Excelente acho que, formação. que a gente concorda, mas assim, a gente concorda que na maioria das vezes essa não é a realidade, né? A educação básica, eu acho, no Brasil, ela enfrenta alguns desafios e ao seu ver, eu não sei se você concorda com isso ou não, Ok. mas ao seu ver, se você concordar, qual que é o gargalo que acontece para que ela não seja tão eficiente? Os problemas da educação pública, eles são muitos. Eu vou citar alguns deles para que a gente possa, aos poucos, ir entendendo. O princípio da educação é que o aluno tenha um certo nível de instrução. Então, o aluno que está sendo educado, ele precisa ir até um local onde ele vai receber um certo número de instrução, né? Mas antes dessa instrução poder ser dada, esse aluno tem que estar bem cuidado em casa, ele tem que ter um ambiente familiar adequado, um ambiente familiar não violento, um ambiente familiar minimamente organizado, para que ele organize a sua estrutura mental, para que ele tenha um ambiente familiar em casa que possibilite, proporcione uma vida de estudos adequada. Então, a família basilar, a família tem que estar muito bem organizada, muito bem ajustada para que esse aluno entenda que ele tem psicologicamente uma estrutura que possibilite a ele ir para um momento de estudo e a partir dali receber um nível de instrução. No Brasil, nós sabemos que as famílias, de uma forma geral, têm alguma dificuldade já na sua própria essência, na sua própria estrutura familiar. Às vezes o pai tem que trabalhar o dia todo, às vezes a mãe tem que trabalhar o dia todo, o aluno, às vezes, a criança não tem o respaldo, né, do familiar em casa, às vezes não tem nem recursos financeiros para ter um material didático decente, não tem acesso à boa alimentação. Então, já é um problema que vem antes do próprio ensino, propriamente dito, né? Então, eu acredito muito nisso. Uma vez solucionados esses princípios básicos, né, de saúde, de organização da família, etc., o aluno, quando ele está sendo instruído, ele precisa executar a memória dele, né?
Então, um aluno, para desenvolver as suas habilidades, ele precisa receber as instruções básicas, o letramento básico, né? A gramática, a leitura, a matemática básica, a repetição dos exercícios, o fortalecimento da sua memória. E nós sabemos hoje que na escola pública existe um excedente de alunos, né? O número de alunos por sala de aula é um número muito elevado. Então, o professor hoje, a rede pública, não consegue dar conta de cuidar de tantas crianças ao mesmo tempo, né? Porque são crianças, são jovens, têm dificuldades ali inerentes à própria idade, pode haver entre os alunos ali algum aluno que realmente tem um problema mais sério, né? Um problema de saúde mais sério que tem que ser levado em consideração. Então, o primeiro problema a ser resolvido é a estrutura familiar. O segundo problema a ser resolvido é uma atenção dedicada para esse aluno, onde o professor possa cuidar de um a um, né? De uma maneira organizada, sem que haja um excedente de alunos em sala de aula. E hoje no Brasil nós sabemos que as salas de aula são bem lotadas. E o segundo momento é fazer com que a educação fundamental, a educação básica, receba uma grande quantia de investimento para que esse investimento realmente fortaleça a base da educação, para que esse aluno chegue no nível médio com uma clareza gramatical, com uma clareza intelectual, com uma clareza na parte de raciocínio lógico, raciocínio matemático, e então ele possa partir para o vestibular. E no Brasil hoje há um excesso de investimento no nível superior, né? Paga-se muito bem para professores universitários, para professores hoje no final, né, da formação acadêmica desse aluno, e paga-se muito pouco na formação infantil, né? Então, eu acredito que teríamos que inverter essa curva, destinar mais recursos para a educação infantil, para a educação de base, e menos recursos já na fase final, como nos países aí que são pioneiros, né? A tecnologia, os países que são mais de ponta nesse modelo de educação. Então, é mais ou menos isso. Então são vários gargalos, né? São vários gargalos. A necessidade básica ali, Exato. a financeira, os recursos. Exatamente, exatamente. Exatamente, porque quando você faz uma análise mais detalhada da coisa, não há como você colocar crianças para competir entre elas se algumas tiveram muito, né, receberam muito da família, receberam muito da escola, receberam muito da sociedade, e uma outra categoria de crianças não tiveram nem minimamente uma estrutura familiar organizada que desse condições para que ela pudesse ir, então, para uma competição, desenvolver seus talentos, desenvolver as suas potencialidades. Então, é necessário, obviamente, um equilíbrio, né, nessa régua, para que as pessoas possam ter um nível de educação suficiente para competir entre si, né? E, obviamente, haverá talentos tanto para pessoas que têm, no meio onde há pessoas com muito poder aquisitivo, haverá talentos, e no meio onde há pessoas com poder aquisitivo econômico também inferior, haverá talentos. O importante é fazer com que todas elas recebam o máximo de instrução possível, né? A ponto de que possam competir no mercado de trabalho, competir no mercado econômico, financeiro, enfim. O importante é que o Estado possibilite a essas crianças todas o que eu acabei de dizer: matemática básica, leitura e escrita, e naturalmente haja um investimento mais robusto nessa fase, que é a primeira infância. Excelente. Se eu não me engano, eu acho que Brecht, que tem uma frase que ele fala que é difícil pensar em filosofia de barriga vazia. Exatamente. Exatamente. Justamente. Complica um pouco. Esse é o princípio. Tenho agora, né, o Colégio PNR, ele veio dessa base do cursinho pré-vestibular, né? E o vestibular, a gente sabe, a gente tem aquela matéria que tem que estudar, memorizar. E como que vocês balanceiam essa questão entre memorização, decorar conteúdo e, de fato, aprender a pensar? Vamos lá. Aprender a pensar e decorar conteúdo, na minha forma de entender educação, são coisas que se aproximam muito e não se distanciam muito. A mente humana, ela se baseia na realidade, na apreensão dos sentidos, ou seja, você está diante de uma realidade, a sua capacidade de perceber a realidade gera na sua mente os símbolos, os conceitos, as ideias, para que só então depois você possa representá-las, para que depois então você possa exprimi-las, para que depois você possa então apresentá-las de forma organizada por meio da sua inteligência. Então, o processo cognitivo, o processo de aprendizado, ele funciona a partir do momento que você está diante da realidade, recebe essas informações por meio da visão, do tato, do paladar, do olfato, por meio dos sentidos, organiza essas informações por meio de ideias, de símbolos, de códigos, e a partir daí gera-se o conhecimento, gera-se o pensamento, gera-se a inteligência.
Então, não há como desenvolver a inteligência humana, o pensamento humano, sem que haja a memória bem desenvolvida. Então, decorar as coisas é a base para o conhecimento. Você só consegue lembrar e pensar e trazer ideias e trazer realmente um raciocínio mais crítico e apurado se você tem uma base de raciocínio que é dada na memória. Então, a decoreba, que durante muito tempo, e por muitos ainda é criticada, no meu modo de compreender a educação, ela é necessária em alguns momentos, para algumas disciplinas. Então, por exemplo, não há como avançar em matemática básica se você não decorar tabuada. Não há como você avançar em matemática básica se você não entender as operações básicas da soma, da divisão, da multiplicação. Então, você precisa decorar os códigos matemáticos, decorar a linguagem matemática, decorar os símbolos que aquela disciplina exige para que você possa avançar, então, no desenvolvimento dela, na compreensão dela. Então, a decoreba, né, a memorização, melhor dizendo, a memorização, a forma de guardar, reter o conteúdo, é a base da inteligência, é a base do pensamento. Pessoas que leem mais, de alguma maneira, se tornam mais inteligentes, porque estão exercendo a sua memória a todo tempo. Estão conectando símbolos diferentes, está fazendo com que haja uma relação, uma conexão, uma ampliação das ideias, uma construção mais profunda dessas ideias todas, e que vão gerar, então, uma concepção da realidade, um senso crítico mais apurado. Então, a base do conhecimento humano, ela é a memória. O segredo para a inteligência, o segredo para o conhecimento é trabalhar a memória. Existe técnica para isso, existe hoje uma metodologia diversa para ampliação da memória, só que é muito pouco usado, é muito pouco informado isso para as pessoas, informado isso para a sociedade, para os alunos em si, quando, na verdade, exige que o aluno resolva problemas, mas sem ter, de fato, inserido o conteúdo necessário para que ele possa, então, trabalhar esses temas retirados da sua própria memória. Né? Não há o que ser trabalhado se você não reteve na memória todos esses recursos que são culturais. Então é necessário que você absorva a cultura, absorva os códigos, absorva a linguagem, para que você possa transformá-la em conhecimento, transformá-la em inteligência. Então o conhecimento e a memória é a base de qualquer tipo de evolução humana, né? Vamos dizer assim. Nossa, fantástico. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Porque tem aquele certo, eu diria, preconceito com o decoreba, Exato. decoreba. Mas eu tenho percebido, porque eu peguei a fase da decoreba, né? O behaviorismo lá, né? Ah, E hoje, na escola do meu filho, eu fico, caramba, mano. cadê, né? Dá- Faz falta, porque, quanto que é? Ele faz lá 5 cálculos, aí pergunta, quanto que é 5 vezes 2? Como você chegou a essa conclusão? E ele não sabe nada de tabuada. Então ele demora para fazer o 5 vezes 2. Exato. E não precisava ser assim. Aí depois tem que explicar como ele chegou no 5 Justamente, não vezes precisava ser assim. 2. Então, vou dar um exemplo clássico. Então, por exemplo, decorar as capitais dos estados. Isso faz um bem danado para o garoto. Isso faz um bem danado para a garota. Porque isso poupa um tempo absurdo. Se ele decora as capitais, a partir do momento que ele decorou, ele tem como acessar essa memória depois e pensar sobre aquilo. Pô, capital tal estado é esse. Então, o que tem lá? Que cidade que é vizinha? Qual que é a distância de um estado e outro? Qual que é a distância de uma capital e outra? Ele consegue associar uma série de outros raciocínios que ele não teria se ele não tivesse decorado. E tabuada é a mesma coisa, as capitais são a mesma coisa. Decorar palavras é importante, porque decorar palavras é aumentar o seu repertório. Você decora uma palavra te lembra outra, que te lembra outra, que te lembra outra. Então, o raciocínio, a bem da verdade, é uma expressão da memória. Se você pega duas pessoas distintas, recém-nascidas, né, duas crianças, e para uma delas você dá um deck de figurinhas, e para outra você dá só duas figurinhas, quem vai desenvolver melhor a inteligência? Quem vai desenvolver melhor o raciocínio? É quem tem mais símbolos. E quem adquiriu mais símbolos é a criança que recebeu mais figurinhas. A criança que recebeu mais figurinhas vai conseguir idealizar mais, vai conseguir juntar uma figurinha com a outra, vai imaginar mais coisas do que uma criança que recebeu menos figurinhas. Então, aquela que decorar mais ideias, mais símbolos, que tiver acesso a mais informações, vai desenvolver uma cultura mais forte, vai desenvolver uma inteligência mais apurada. Essa é a minha visão, a minha concepção de inteligência. Vou decorar a tabuada com meus filhos hoje. É isso aí, vamos Começar lá. hoje. E você até me lembrou uma coisa que eu li, que as pessoas parecem que estão emburrecendo devido ao fato de não precisarem memorizar mais tantas coisas. Sem né? dúvida, mas isso é um fato crasso.
é um erro crasso e é um fato real, um fato concreto. É, a partir do momento que você decora, você tem repertório. E se você tem repertório, você consegue articular melhor. É básico, é básico. Não há muito o que justificar em relação a isso, né? Hoje em dia, não precisa memorizar mais lugar, você põe lá no GPS, Telefone das pessoas, você não está eu sei o usando. telefone da minha E se esposa. você não está usando, aquilo que você não usa, você perde. Né? Existe uma máxima, aquilo que não é usado é perdido. Né? Aquilo que você não está usando, em algum momento vai degenerar, vai perder, vai deixar de usar, vai ficar obsoleto. Tem que usar. A memória é feita para ser usada. Né? E eu sou um adepto da leitura. Por meio da leitura, é a melhor forma que o ser humano tem, ainda né, no presente, de absorver conteúdo. Você pega um livro sobre economia, você consegue absorver conteúdo, culinária, arquitetura, é a melhor forma. Porque ninguém tem acesso a especialistas humanos o tempo todo para ficar conversando contigo, te ensinando. Então, quando você tem um livro diante de você, se você lê aquilo, absorveu, fez as anotações, recorreu ao livro depois, você exerceu sua memória, armazenou as informações necessárias, e quando você tiver que recorrer àquilo, certamente a sua memória terá retido algumas informações. Não tudo, obviamente, né? Mas é uma forma de você desenvolver a sua inteligência por meio da leitura. É fundamental, a leitura é fundamental. Excelente. E aí você me dá um gancho agora para falar da inteligência artificial, né? A gente Ok. está no comecinho aí da era da informação, engatinhando, e já chega esse monstro aí que é a inteligência artificial, que vai nos deixar ainda mais preguiçosos, né? Qual é Justamente. o seu pensamento sobre a inteligência artificial? Bem, o pensamento que eu tenho sobre inteligência artificial, ele ainda está sendo construído, obviamente, pelo fato de que a inteligência artificial está aí faz pouco tempo, né? É, comercialmente falando, ela surgiu para a gente há 2, 3 anos e não vai voltar mais, né? Então, nós teremos que conviver com a inteligência artificial a todo momento. O fato é, a vida humana, a história humana, ela é dada pelas evoluções, pelas transformações, pelas revoluções, pelas mudanças que aconteceram ao longo de todos os períodos, né? E toda vez que você tem um avanço em uma determinada área, provavelmente você perde o conhecimento que você teve em uma outra área, né? Você desenvolveu, de repente, uma habilidade, mas você teve que perder uma outra. Você desenvolveu um determinado talento, ou uma determinada tecnologia surgiu, uma outra tecnologia deixou de existir. Então, sempre uma nova tecnologia, um novo conceito, uma nova evolução abre espaço para novas possibilidades, mas você, então, deixa de ter um lastro, né, em alguns momentos, do que foi construído até então. Com esse momento da inteligência artificial, essa nova fase humana, eu entendo que a partir de agora não é simplesmente uma evolução, não é mais uma continuidade, não é mais um acréscimo da cultura humana, é uma fase realmente nova e disruptiva. Não é uma simples mudança, não é um simples movimento evolutivo. Há uma ruptura total com o que nós chamávamos de sociedade, de conhecimento, de inteligência, de economia, de ética, de valores, de globalização. Houve uma mudança total e radical por conta do advento da tecnologia de inteligência artificial. Dado que um determinado sujeito, uma determinada pessoa, ela demora, o cérebro biológico demora no mínimo 30 anos para se tornar um cérebro eficiente, maduro, complexo, ao ponto de se especializar em uma determinada área. Então, uma criança nasce, ela passa pela educação regular, estuda em média de 12 a 15 anos, dependendo do país. Em alguns países chega a estudar até 18 anos na escola regular. E aí ela vai para uma faculdade, na faculdade ela se especializa, faz um mestrado, um doutorado, e aos 30, 35 anos, o cérebro biológico, então, está maduro o suficiente, especializado o suficiente para que essa inteligência execute algumas tarefas típicas daquela área que se estudou, né? Então, você pega uma pessoa especialista em genética, ela levou 30 anos ali, 35 anos estudando durante a vida toda dela para se especializar em genética, para resolver alguns problemas de genética, para compreender o campo da genética de uma forma completa, vamos dizer assim. Muito bem, esse é o cérebro de carne e osso, cérebro, né, biológico. Com o advento da inteligência artificial, não há mais necessidade de se esperar 30 anos para que haja uma evolução da inteligência. Hoje, a própria tecnologia, os computadores, a inteligência artificial, já tem toda essa informação armazenada que uma pessoa levaria 30, 35 anos para adquirir. Então,
Então não há mais necessidade de você esperar um cérebro humano se formar. Não há mais necessidade de esperar um especialista nascer daqui 35 anos para que haja um desenvolvimento de uma determinada área. A inteligência artificial, a partir de agora, ela será especialista em todas as áreas possíveis e imagináveis humanas. Esse é o grande momento, é a grande transformação, é a grande disrupção com o perfil, com a sociedade anterior à nossa era. Então, hoje você tem especialistas de várias áreas que não são mais humanos, né? Nunca houve esse tipo de coisa. Então, hoje você tem um especialista na medicina, você vai ter um especialista na engenharia, você vai ter um especialista no marketing, você vai ter um especialista em qualquer área que você quiser. E não há mais a necessidade de aguardar, então, desenvolvimento humano. Não há mais a necessidade sequer de incentivar que as pessoas se desenvolvam humanamente para determinados fins, porque a IA vai fazer muito melhor, né? Por exemplo, se você for a um médico daqui a 5 anos e ele te der um laudo sem o uso de IA, você obviamente vai começar a desconfiar desse médico. O médico do futuro, ele vai ter que usar a sua experiência enquanto médico, mas também usar o auxílio da IA. Esse será o profissional do futuro. Para praticamente validar. Para validar para consolidar, para ampliar o laudo dele, para fazer com que ele, de fato, entregue o melhor resultado diagnóstico possível. Então, isso nunca aconteceu. Então, qual será, né? Qual será a validade do ser humano? Qual será o sentido da vida humana? Para que o ser humano irá, então, estudar e se desenvolver? Haverá necessidade de que o ser humano desenvolva melhor as relações humanas. Então, ao invés de um ser humano se especializar em várias áreas, é bom que ele se especialize, é bom que ele busque uma especialização, um trato entre os próprios humanos. É importante que haja uma especialização, um aperfeiçoamento das próprias relações humanas, porque no que diz respeito a resultados, no que diz respeito a diagnósticos, no que diz respeito a raciocínio, a IA vai fazer muito melhor que o ser humano, muitas vezes melhor, muitas vezes, não é apenas uma ou duas, são muitas vezes, milhares de vezes melhor. Então sobra espaço para que o ser humano desenvolva a sua humanidade, a sua afetividade, as suas relações sejam melhores, a sua humanidade seja desenvolvida. Porém, é importante que o ser humano continue estudando. Embora a máquina seja muito mais eficiente, muito mais inteligente que o ser humano, é necessário que haja uma elite pensante, é necessário que hajam homens, mulheres que estudem cada vez mais, para que, no mínimo, validem também o que a IA está propondo. Validem também a questão ética que a IA irá trazer, né? E valide também tudo isso que nós chamamos de tecnologia via IA. Porque se ninguém acompanhar o desenvolvimento da IA, não haverá ninguém checando, de fato, para onde a coisa está caminhando, para onde, de fato, eticamente, moralmente, civilizacionalmente, a tecnologia está, para onde ela está apontando. Então, é mais ou menos essa leitura que eu faço da IA. Excelente. E a inteligência artificial, como que você acha que ela pode se tornar uma aliada para o professor e para o aluno? Ela vai se tornar uma aliada em todas as profissões. Não haverá mais um ser humano sem a parceria, sem o acompanhamento, sem, de fato, o auxílio de uma IA. Porque, ao mesmo tempo que nós devemos buscar a nossa evolução cognitiva, humana, afetiva, biológica, expandindo todos os nossos potenciais, a IA irá fazer isso ao mesmo tempo. Então, haverá, de alguma maneira, uma fusão entre o homem e a máquina. Não no sentido cibernético propriamente dito, não no sentido mecânico propriamente dito, mas de alguma maneira o ser humano vai fazer uso da IA a todo instante. Ele terá que acessar a IA a todo instante para tomar determinadas decisões. Ele terá à sua disposição uma inteligência superior a dele para que valide as suas tomadas de decisões e permita que ele também tome decisões mais difíceis, decisões mais complexas. Então, a sua pergunta ela é respondida no sentido de que, a partir de agora, ou se usa a IA, ou todas as nossas decisões terão um viés e serão, de alguma forma, validadas ou invalidadas justamente por ter sido feito o uso da IA ou não ter sido feito o uso da IA. Né? Então, não usar a IA para muitos já passará a ser um descaso com a própria inteligência. Né? Para a ciência, para a própria filosofia,
deixar de usar uma ferramenta com um potencial que a IA nos trará, vai, em algum momento, ser um contrassenso. Né? Se você tem um recurso que é tão valioso, tão precioso, disponível, por que não fazer uso dele? Né? Chegará a ser até arrogante da parte de alguém que não usar esse dispositivo, que não fizer uso desse dispositivo, que de alguma maneira ou outra trará um olhar mais profundo sobre determinados temas. Embora o ser humano seja, embora a palavra final tenha que ser sempre do ser humano. Né? Acredito que nós ocupamos ainda o centro, né? O centro das decisões, o centro da sociedade, o centro da civilização. Ela é a entidade humana, ela é o ser humano de carne e osso, mas deixar de fazer uso da IA não me parece ser uma saída inteligente. Nesse ponto, ela também não se torna uma ameaça, Ismael? Aí depende da forma como a gente passa a entender as coisas. Um lápis é uma ameaça. Depende da forma como você possa usá-lo, ele é uma ameaça. Um computador é uma ameaça. Você pode espalhar vírus pelo mundo inteiro e matar milhões de pessoas. De repente você invade um hospital, dispara um vírus de computador no hospital, buga todo o sistema eletrônico de um hospital, você pode levar a óbito uma dezena de pessoas. Então, ela passa a ser uma ameaça se o ser humano deixar de olhar para si e validar e revalidar e se avaliar o tempo todo em relação ao seu sentido de vida, ao seu propósito, à sua humanidade. A IA é uma ferramenta humana, ela foi criada por um ser humano. Né? Ela poderá sim ser uma ameaça, dependendo da forma como ela for construída, dependendo dos fins que passarem a ser usados, né? A serem buscados pelos idealizadores da IA. Ela pode ser uma ameaça dependendo de como as nações irão investir, quais são os protocolos de segurança. Assim como uma bomba atômica é uma ameaça hoje, ainda em dia, a IA certamente poderá ser uma ameaça e não há como voltar atrás. A IA ela não veio simplesmente para sumir, para sair daqui um minuto como um aplicativo de celular ou como uma moda. Não, a IA veio para chegar, ela não tem previsão para sair, ela vai atingir um grau de inteligência absurda e nós teremos que nos adequar a isso. Não há uma volta, não há uma mudança de paradigma nesse sentido. Ela chegou e ela não sairá mais do que nós entendemos ser a sociedade, a civilização, jamais deixará de conviver com a IA. Mas eu digo também no sentido assim, de substituir os professores, substituir diversas profissões. Eu acredito que o ser humano ele é inteligente o suficiente para que, mesmo ao ser substituído pela IA, ele possa encontrar o seu sentido. Eu acredito muito nisso, tenho essa fé, tenho essa esperança de que mesmo não tendo mais os espaços que nós temos hoje, é possível se renovar, é possível criar, é possível se inovar, se transformar e propor um novo modelo de sociedade, propor um novo modelo de ser humano, e terá que ser assim. Né? Afinal de contas, a IA ela trará também muitos benefícios. Benefício na genética, benefício na cura de doenças, benefício no trabalho, benefício na educação, benefício na forma como nós fazemos negócio, benefício em diversas áreas. Então, eu entendo que as coisas não são simplesmente apenas um lado. Existem 2 lados, 3 lados, múltiplos lados. Né? Da mesma forma que existe um lado negativo na IA, também existem muitas positividades, também existem muitos recursos que farão um bem para a sociedade, para as pessoas, para a saúde, para todas as áreas, né? Onde há, de fato, necessidade de melhoria. A IA trará esses resultados. Em relação ao que tem de ruim, eu acredito que toda a tecnologia ela traz também um efeito negativo. Por mais positivo que uma tecnologia seja, ela também atrapalha um determinado setor, ela também dificulta algumas relações humanas, mas ela também pode ser útil para melhorar muito a vida do ser humano, e eu acredito que esse é um caminho que a gente tem que olhar. Excelente. E como que hoje você pensa em incorporar a inteligência artificial no Colégio PNR? Eu acredito que a inteligência artificial no colégio PNR ela tem que ser introduzida de uma forma muito simples e objetiva. Nós temos que ensinar o aluno sobre o que é a inteligência humana, inserir o conceito de inteligência humana, que é justamente a própria educação, né? Continuar fazendo a educação como ela é tradicionalmente, continuar fazendo com professores em sala de aula, usando lousa, usando data show, usando rodas de conversa, usando material didático, incentivando, sobretudo, a leitura. Isso não deve ser substituído de forma alguma. Após esse momento de educação tradicional, tem que se abrir para os jovens
um momento onde ele possa ter contato com a tecnologia de IA. Ele possa saber o que é, possa fazer uma experiência com IA, possa criar alguma coisa usando a IA, possa desenvolver, possa buscar mais conhecimento com a IA, possa interagir entre eles, né, entre um aluno e outro, usando a tecnologia de IA. Isso é importante que seja feito. E no segundo momento, tentar mesclar as duas coisas, né? Permitir que o aluno, com a sua própria inteligência humana, com o seu próprio cérebro, fazendo uso da IA, possa inovar, possa trazer um projeto novo, possa escrever um texto, possa escrever uma poesia, possa escrever uma música, possa fazer o que ele quiser, desde que esteja dentro dos princípios éticos, princípios morais, princípios civilizacionais. Não, eu não acredito num limite para o uso da de inteligência artificial. Eu não acredito que a premissa tem que ser essa. Nós temos que usar ilimitadamente, desde que haja uma formação moral, ética, civilizacional, uma educação profunda, onde o ser humano entenda o seu verdadeiro papel na sociedade, seu verdadeiro papel no mundo, seu verdadeiro papel no universo, e a partir daí, então, faça uso de todas as tecnologias que estão à disposição, que estão disponíveis. O ser humano é livre. A partir do momento que a gente entende que o ser humano é livre, tudo é possível, desde que a liberdade de si e do outro seja respeitada. Eu parto dessa premissa, e educação tornar o ser humano livre. A educação ela tem esse viés, ela tem esse princípio. Tornar o ser humano cada vez mais livre, revelando as suas mazelas, revelando as suas dificuldades, revelando a sua mortalidade, embora a IA também traga, né, essa ideia de que é possível viver mais. Já se diz que a IA irá possibilitar a vida, né, a extensão da vida por mais de 100 anos, 120 anos, 1000 anos, já estou ouvindo falar sobre isso. Então, mas antes disso tudo acontecer, o olhar da educação tem que ser no sentido de tornar o ser humano livre, tornar o ser humano, trazer para o ser humano um senso de responsabilidade, um senso até mesmo de imortalidade, porque o que se faz nessa terra, o que se faz nesse plano dura para sempre, embora a morte exista, o que você faz dura, o que você faz continua, de alguma forma tem um efeito na sociedade, um efeito no mundo, e educação é tudo isso. Educação é algo muito complexo, né? Para se definir com palavras, mas de forma muito, muito simples. O papel do professor, enquanto professor, é tirar o melhor do aluno, é extrair o melhor do aluno, a parte mais humana desse aluno, né? A raiz da palavra educação é ex ducere, ou seja, retirar de dentro, né? Trazer para fora, né? Liderar, fazer com que o aluno lidere a si próprio, né? A palavra dute é liderança, é guiamento. Então o professor tem essa obrigação, essa missão, esse dever de tirar de dentro do aluno, ex ducere, tirar de dentro o quê? Tirar de dentro o melhor que ele tem. E o melhor que ele tem é a sua personalidade, a sua humanidade, são os seus valores, são os seus princípios, e fazer com que ele tenha a responsabilidade pelo que ele passou a ser. Essa é a função da educação. A IA é um complemento disso. Excelente. E sobre o... Tá excelente a conversa. Toda hora eu falo aqui, excelente, 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 porque tá excelente mesmo. E o Colégio PNR, ele tem altos índices, né, de aprovação. Quais que são as práticas pedagógicas que contribuíram para isso? O Colégio PNR, hoje, é um ensino médio que nasceu devido a uma longa trajetória de um curso preparatório. Então, o curso preparatório ele não tem a obrigação de educar. O curso preparatório ele é um curso preparatório, ou seja, ele é um momento em que o aluno recebe a instrução para que seja feita uma prova e que ele obtenha o melhor resultado possível. Isso é um curso preparatório. Então, os resultados do Colégio PNR, de fato, ainda não ocorreram, no sentido de que nós não preparamos ninguém do colégio para fazer provas, mas nós preparamos os alunos do vestibular e do vestibulim. Os resultados do colégio são reflexo do vestibular e do vestibulim. No vestibulim, aprovamos mais de 310 alunos no Colégio da Embraer e centenas de outros alunos na ETEC, no Instituto Federal e outras escolas. No Enem, foram mais de 1.000 aprovados no Enem, diversas escolas públicas como o USP, Unesp, Unicamp, entre outras. Concursos públicos, algumas aprovações, carreiras militares, algumas aprovações. Ao longo dos 15 anos, tivemos mais de 4.500 alunos, mais de 1.000 alunos aprovados, mais de 70, 100 professores passaram pela instituição, diversas aprovações, como eu disse. E o que é feito lá para que haja esse resultado? Nada demais. É uma instrução baseada no edital das provas, aulas expositivas com quadro branco, data show,
o aluno anota as aulas, vai para casa, faz as tarefas, faz os simulados, é auxiliado para entender onde ele precisa acertar, melhorar, desenvolver mais, e é acompanhado até o momento que ele faz as provas, para que haja, então, uma mensuração dos resultados. A fórmula funciona já há décadas, né? Nasceu com um sistema objetivo, nasceu com um sistema ângulo, nasceu com outros sistemas preparatórios para vestibular e vestibulinho, carreiras militares, né? Que é muito antigo esse processo seletivo. É basicamente a repetição de exercícios, repetição de temas, resolução de provas, e o resultado ele vem com a prática, ele vem com o tempo, não há muito segredo em relação a isso. Dado que, a partir do momento que você desenvolve uma memória, um treino, e acredita que o processo leva um certo tempo para se realizar, não tem como não dar certo. Em algum momento o aluno vai ser aprovado em algum lugar. Perfeito, nada demais, mas vocês estão tendo resultados Estão tendo resultado há muito 15 anos. acima do que outros colégios vêm tendo. Exato. Então, isso se deve a algo diferente aí. Você não quer revelar o segredo pra gente. Algo diferente é o trabalho diário, né? Sobretudo, o aluno que nos procura, ele de fato tem algo a mais. Ele quer estudar, a família acredita que ele tem um potencial, ele é um aluno dedicado, na maioria das vezes, ele é um aluno que não falta aula, ele acompanha, ele é educado, né? Nós nunca tivemos problemas com falta de educação, no sentido de ser um aluno agressivo, um aluno disruptivo, um aluno rebelde. Raramente isso aconteceu. Então, ao contrário do que muitos dizem, a escola que construímos é uma escola elevadamente, extremamente saudável. Não há, nunca houve ali professores tendo burnout, tendo problemas críticos psicológicos relacionados ao nosso trabalho, né? Problemas trabalhistas, ou alunos com problema psicológico, ou familiares reclamando. Então foram 15 anos de trabalho, onde um trabalho foi feito, as famílias nos auxiliaram, acreditaram em nós, os professores foram muito parceiros nessa jornada, e os resultados aconteceram, e é óbvio que o fato de sermos agora no ensino médio reflete um trabalho que foi feito de 15 anos, né? Abrir um colégio preparatório, abrir um curso preparatório, qualquer um é capaz de abrir. Basta ser maior de idade, ir até o paço municipal ou na internet, pedir um CNPJ e alugar um lugar para poder dar aula. Ou dar aula na rua. Se quiser preparar alguém sentado no banco da praça, basta você ter um CNPJ, né? Agora, um colégio não. Para que você possa abrir um colégio, ou você vai ter que investir uma cifra alta de milhões para inaugurar um ponto novo, mobília nova, professores novos, um corpo docente, um corpo administrativo, marketing. Nós estamos falando de cifra de milhões. Ou você vai começar como eu comecei, com um panfleto, com uma caneta, com um aluno, com um livro, com uma cópia, dia após dia, ano após ano, dia após dia, durante 15 anos, para que então o fruto seja desenvolvido e a gente possa ter um colégio como temos hoje. Esse é o desafio. Diante de tudo que você está me falando, acho que muito se deve também a uma boa gestão, né, Ismael? Uma boa escolha do corpo docente, de quem está do seu lado ali. Talvez, não sei se você enxerga isso, mas acho que os resultados vêm muito disso também, né? Eu acredito que na teoria, Otávio, isso que você está dizendo faz sentido. Na teoria, isso faz sentido. É necessário que haja uma boa gestão, uma boa contratação, um trabalho dedicado com o time pedagógico, com o time administrativo, um controle, uma técnica de gestão realmente mais apurada, uma metodologia para resultados. Tudo isso é importante, e eu me especializei nisso, né? Eu sou formado em engenharia civil, eu tenho uma pós-graduação em gestão de empresa, justamente porque eu entendi que um curso de gestão de empresa iria me trazer um olhar mais crítico, um olhar mais especializado, um olhar melhor como gestor, como um homem de negócios, como alguém que visa resultados, que busca uma metodologia para ser mais eficaz, ser mais eficiente e trazer, sobretudo, também o lucro devido para a empresa. Isso é importante. Mas a minha carreira não começou dessa forma. Eu comecei tendo ali, eu tinha 25 anos, eu não tinha uma noção de gestão, eu não sabia fazer RH, eu não tinha recursos financeiros, eu não tinha habilidades com pessoas, eu não tinha nada disso que se espera de um gestor. Eu era o empreendedor mais raiz possível, né? Eu simplesmente tinha um objetivo, eu quero dar aula. Aconteça o que acontecer,
eu estarei dando aula. Pode estar chovendo canivete, pode ter aluno, pode não ter aluno, o aluno pode estar pagando, pode não estar pagando, eu estarei dando aula nos próximos 15 anos. E assim eu fiz. Então, qual foi o meu mérito em tudo isso? O mérito foi ter uma boa gestão? Não. O mérito foi, continue dando aula. Continue dando aula, continue dando aula, continue dando aula. E foi isso que eu aceitei fazer. E aqui estou. Hoje já não dou mais as aulas. Hoje sim nós temos uma gestão mais apurada, uma gestão com mais qualidade, uma metodologia pautada em resultados, mas ainda estou em sala de aula. Hoje mesmo dei aula para a molecada. Então, assim, é importante dar aula, é o dom que eu tenho, é um estímulo que eu tenho, que eu gosto de fazer, sei fazer bem feito, mas ao longo da minha trajetória, a gestão ficou em segundo plano. Isso, obviamente, acarretou um retardo no processo, acarretou uma certa lentidão, né, na evolução do negócio, mas chegamos até aqui porque eu estava no front. Eu estava dentro da sala de aula, onde era necessário, onde de fato a entrega tinha que acontecer, né? Que é com a aula, que é com a caneta na mão, que é com o giz na mão, que é com a palavra, que é com o conhecimento ali compartilhado com os alunos. Então, esse foi o meu legado. Pode ser que não funcione para todo mundo, pode ser que funcione para um ou outro. Não recomendo fazer da forma como eu fiz. Eu acho que o que eu fiz foi o que eu fiz. Não tem fórmula mágica para ter um negócio na área educacional. A fórmula é: faça o que você sabe fazer de melhor. E assim eu fiz. E chegamos até aqui. Foi isso. Muito bom mesmo. Obrigado pela conversa, muito inspiradora. Obrigado. Agora eu vou te pedir, por favor, faz uma chamada aí pro pessoal Pro colégio? que exatamente, que quer começar aí 2026, né, no primeiro, no segundo, terceiro. Primeiro, segundo e terceiro, já tá fazendo? Já temos para o ano que vem terceiro, segundo e primeiro ano, completando todo o circuito, né? Já atingimos praticamente 100 alunos, capacidade máxima do colégio entre 150 e 160 alunos. E as pessoas que estão nos assistindo, que gostaram da conversa, o meu convite é: venha me conhecer pessoalmente, para que a gente possa ajudá-lo, instruí-lo, para que a gente possa oferecer o máximo de conhecimento que a gente conquistou ao longo desse ano, conhecer a proposta do colégio, conhecer o nosso material didático, conhecer os nossos professores, a nossa estrutura. Eu tenho certeza que uma família que confia no teu filho, confia na sua filha, confia no nosso projeto, acompanha o resultado educacional, tem muito a colher com a gente e com certeza iremos ser muito, muito felizes ao longo dessa trajetória educacional e fazer com que esse jovem, essa garota, esse garoto saia dali realizado e com um senso de humanidade, com um senso de propósito mais apurado e possa ser muito feliz aí na decisão educacional e durante a vida toda. Perfeito, Ismael. Muito obrigado pela conversa. Obrigado por confiar em mim, sua história, muito fantástica. E eu saio com vontade de conversar ainda muito mais contigo. Espero que a gente possa voltar a falar de outros assuntos aí. Vamos. Beleza? Vocês ouviram, né? Valeu, pessoal. Obrigado e ficamos por aqui. Até mais.